Olá, bem-vindos ao De Frente com o Touro, o programa de entrevistas que conversa com pessoas proeminentes do mercado financeiro. E hoje eu tenho a honra de receber aqui nos estúdios da Jovem Pan Daniel Lima, CEO do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que foi criado em 1995 e garante as aplicações financeiras dos investidores brasileiros em bancos e financeiras até o limite de R$250 mil por CPF e R$1 milhão no período de 4 anos. Ele vai explicar isso pra gente. Daniel, além de tudo, é um bom amigo meu de longa data. Como é que tá, Daniel? Vou te ver, Pablo. Obrigado pela presença. A gente sabe quanto tempo é precioso. Você veio aqui até os estúdios. É uma honra, muito obrigado. Muito obrigado. Explica pra gente, então, pro público de casa, o que é o FGC? O Fundo Garantidor de Créditos, ele é um mecanismo de proteção de depositantes do nosso sistema financeiro, bancário e das financeiras. Então, o que é a ideia desse fundo garantidor? Por que ele existe para esse sistema bancário e não existe, por exemplo, para as empresas em geral? Tá. Porque o sistema bancário vive de confiança. E quando você perde confiança, você pode entrar num episódio de corrida bancária. E quebrar até banco sólido. Exatamente. Então, se você tem um incidente acontecendo num banco mais frágil, mas as pessoas desconfiam que aquilo é algo mais generalizado, ela tem um incentivo a tentar ir na outra agência de um outro banco e retirar o seu dinheiro também. Aquele banco que não estava em crise passa a apresentar uma crise porque as pessoas foram lá sacar o dinheiro. A gente sabe que com banco, o dinheiro não fica lá parado no cofre. Eles emprestam a vasta maioria, então se todo mundo pedir o resgate, não vai ter o dinheiro para pagar e vai parecer que o banco quebrou. Você empresta os seus milhões para o banco e ele empresta os milhões para alguém, para fazer com que a roda da economia continue girando. Para deixar bem claro, então assim, a gente deposita o dinheiro nos bancos e a gente quer o dinheiro líquido, né? A gente quer o dinheiro D0, me dá o resgate. O banco empresta o nosso dinheiro a juros para empresas investirem em projetos enormes que precisam ser pagos em 30 anos ou empresta para as pessoas comprarem, né, imóveis, esse tipo de coisa. E esses investimentos são de longo prazo. Então, se todo mundo pedir o resgate do dinheiro agora, o banco não tem para pagar, por mais que tenha o dinheiro que vai chegar em 10, 20, 30 anos. Esse é o risco da corrida, né? Exatamente. Então, você acabou de explicar a diferença entre solvência e liquidez. O banco não tem a liquidez lá, mas ele é solvente porque ele tem projetos, ele investiu em ativos que vão remunerar ao longo do tempo para devolver o seu dinheiro rentabilizado. Tá. E como é que é a relação sua, né, melhor, do FGC, com a CVM, com o Banco Central, com outras instituições do mercado financeiro? Perfeito. A gente busca ter um relacionamento bastante estreito com o Banco Central, CVM, outros reguladores, Ministério da Fazenda, porque a gente precisa aprimorar o mecanismo ao longo do tempo. E vocês são uma engrenagem do sistema? A gente faz parte dessa grande engrenagem que é o sistema de proteção. Tá. E a gente precisa contar com o Banco Central, que é o agente de fiscalização, o regulador, e também como o mercado financeiro ele não é restrito, ele se relaciona com o mercado de capitais, é bom falar sempre com a CVM. Se a gente precisa mudar alguma legislação, a gente precisa falar com nossos interlocutores no Ministério da Fazenda. Então, faz parte, é um trabalho conjunto para aprimorar o mecanismo. E que papéis o FGC garante? Por exemplo, garante que os papéis são vendidos em corretoras? Sei lá, debenture garante? CDB garante? O que garante e o que não garante? Para o investidor lá em casa saber onde ele pode investir com segurança. Então, o investidor, os papéis mais conhecidos do mercado, quando você tem um relacionamento com um banco ou com uma financeira, que é um CDB, um LCI, um depósito à vista, uma caderneta de poupança, um LCI, uma LCA, tudo isso é coberto pelo FGC. Tudo isso é garantido. Tudo isso é garantido. Debêntures, títulos públicos, ações, fundos de investimento, isso não é garantido pelo FGC. Entendi. Debênture é uma dívida da empresa, não é garantido pelo FGC. Quando a debênture você está dando dinheiro, emprestando dinheiro para a empresa e não para o banco. Tá. E como que funcionam esses limites de 250 mil por CPF, 1 milhão? Como que funciona isso, para ficar claro? Muito bem. As pessoas, às vezes, ficam apreensivas se ela tem dinheiro em 2 bancos e os 2 bancos dela acabam quebrando. Tá.
Se ela tiver até menos de 250 mil em cada um dos bancos, ela está coberta. Então, para investir, ela tem que pegar o valor, vai vencer daqui a um ano, ela vê lá 250 mil reais, traz a valor presente e aplica 230 mil reais, por exemplo. Bom ponto, porque o limite de cobertura, ele contempla o principal, né, o que ela investiu, mais os juros acumulados até a data da quebra. Limitado a 250 mil. Sempre limitado a 250 mil. Tá. E aí, no nosso exemplo de 2 bancos, você teve um limite total de 500 mil reais, porque até 250 mil em cada um. Só que lá no passado, antes da regra de 1 milhão, as pessoas começaram a colocar em vários bancos. E aí você começou a ter gente mais rica, com mais dinheiro, sendo protegida por um mecanismo praticamente sem limite. Sim. Porque você Era só botar em 50 bancos. Pois é. 250 mil em cada banco, você estava super protegido. Milhões, dezenas de milhões protegidos. O mecanismo não foi feito para isso. Ele foi feito para proteger as pessoas que têm menos conhecimento e um ticket menor. Então, instaurou-se em 2018 um limite adicional que é de 1 milhão em períodos de 4 anos. Tá. E ele vai se renovando. Então, mas pode ser ao mesmo tempo. Estourou em 4 bancos, deu 1 milhão, receba aquele milhão. Recebe. Só posso receber de novo daqui a 4 anos. Você fica de gancho pelos próximos 4 anos e daqui a 4 anos você pode ter 1 milhão de novo. Legal. Gancho é da época da bolsa, da época que tinha pregão. Você tomava gancho lá do branco, eu me lembro. Que legal. E existe algum estudo para aumentar esse limite de 250 mil ou não? Existe muita discussão, a gente não vê como apropriado aumentar esse limite de cobertura. Ele, para o cenário brasileiro, ele é generoso. Tá bom, já tem 10 anos, né, isso aí também. A gente, lá em 2013, quando o limite mudou de 70 mil reais para 250 mil reais... eu me lembro que era... O múltiplo de renda per capita saiu ali de mais ou menos 2, 3 vezes para 13 vezes. Enquanto os nossos pares internacionais têm um múltiplo de limite por renda per capita de mais ou menos 3, 4 vezes. Hoje esse múltiplo está em torno de 6 vezes. Ainda é generoso quando a gente compara com os pares. Então a gente ainda está... Em dólar também. Agora é 50 mil dólares, o dólar está 5 mais ou menos. Na época devia ser uns 25 mil dólares. Tem que olhar quanto estava o dólar em 2013. Em 2013 ele saiu de 25 para 100 mil dólares. Tá. Que era o dólar estava muito mais baixo na época. Tá. Então na época lá foi uma bela de uma... Né? A gente tem que lembrar o porquê disso, né? Você teve a crise financeira de 2008, só que essa crise afetou de uma maneira mais forte os bancos brasileiros de 2010 em diante. Tá. Então, esse aumento muito abrupto... A crise do Lehman Brothers, quando quebrou o Lehman Brothers em 2008 nos Estados Unidos. Depois disso, né? Então, aqui entre 2010, 2011 e 2012, esse efeito chegou no mercado brasileiro. E você precisou irrigar o mercado com mais liquidez. A estratégia de saltar de 70 mil para 250 mil era para sanear a liquidez do sistema. Então tinha um contexto. E de onde veio o dinheiro do FGC? O dinheiro do FGC vem de algumas fontes. A fonte primária é a contribuição que cada banco paga sobre os depósitos, que cada banco recolhe, né? Sobre o depósito que ele tem, coberto pela garantia. Então lá, se você tem um CDB, R$1.000 de CDB, você vai aplicar 12 bips, ou seja, 0,12% ao ano sobre esses R$1.000 e recolher para o cofre do FGC. O banco, a instituição financeira. A instituição financeira que emite esse título. Todos nós, a gente nem fica sabendo, pinga um dinheirinho no FGC para garantir o sistema de todos nós. Exatamente. Então, só que hoje, a nossa maior fonte de aumento do patrimônio é a receita financeira. Os juros da dívida. Da dívida não, os juros você aplica o dinheiro. Que a gente aplica o dinheiro. Então, a gente aplica o juros está 14%. A gente aplica o dinheiro em compromissada, LFT e NTNB. Então temos esses 3 títulos, tudo com bastante liquidez, porque a nossa razão de existência é dispor de liquidez para resolver problemas. E a gente usa esses títulos públicos para rentabilizar o patrimônio. Ano passado, a nossa receita financeira foi de quase 12 bilhões de reais. Nossa Senhora, só de juros.
só de receita. Caramba. E o dinheiro que o FGC tem hoje dá para cobrir todos os depósitos dos bancos? Essa é uma conta que a gente tem que fazer com uma certa cautela. No final de 2019, dezembro de 2019, o total de recursos elegíveis à cobertura do FGC era de 2,9 trilhões de reais. Esse número hoje é de 4 trilhões de reais. Nossa! Mas se você tirar da conta os bancos grandes, os S1s que a gente chama, né, os sistematicamente importantes, e tem menos importantes, riscos, e são sólidos, que muito provavelmente teriam uma solução de continuidade. Você não deixa quebrar. Exemplo da Lehman Brothers que você citou agora há pouco. Um erro os Estados Unidos não comete mais. Se você, como não cometeu no mês passado, você não deixa um banco que pode gerar contágio na economia quebrar. O Credit Suisse foi salvo pelo governo suíço e depois incorporado à UBS. Acho que essa aqui é a grande lição de 2008, que você precisa arrumar uma solução de continuidade. Então, se você tira todos esses bancos da conta, você vai chegar de um elegível à cobertura que saiu de mais ou menos 300 bilhões para 850 bilhões. Aí, quando você coloca o limite de 250 mil na conta, esses 850 bilhões se tornam mais ou menos 410 bilhões. Agora dá para comparar com o FGC. O FGC tem 100 bilhões de liquidez para este risco de 400 bilhões. E a chance de quebrar tudo não tem. Se quebrar tudo, quebra o FGC também. Quebrou tudo. Por isso que eu digo a bomba atômica. Por isso que eu digo que o FGC ele é um fundo bem capitalizado, ele é robusto para enfrentar cenários bastante. São cenários bastante. E como é que funciona? Como é que o FGC atua quando quebra um banco? Eu me lembro, na época da Mirai, muitos anos atrás, quando era 70 mil, que quebrou o BVA. E aí eu lembro que demorou acho que 4 meses para receber. Como que hoje em dia está funcionando o FGC quando quebra um banco? Pablo, naquela época a coisa era mais difícil. A pessoa teria que comparecer pessoalmente numa agência para solicitar a cobertura, assinar um monte de documento físico. Essa agência do banco ia recolher esses documentos, mandar para o FGC. Nossa. Então era um mundo analógico. Isso demorava 4 meses, né? Era um mundo analógico. Claro. Hoje em dia, a partir de 2020, outubro de 2020, a gente lançou um aplicativo. E através desse Foi o ano que nasceu o Minuto Todo de Ouro, outubro de 2020. Comemoramos aniversário no mesmo ano. Novidade. E a partir deste momento, a pessoa não precisa mais se deslocar. Então ela faz toda a parte do onboarding de casa. Tira foto, testa a biometria, faz o cadastro, fornece um e-mail, fornece telefone e toda a sua documentação. E aí ela envia isso para o FGC. Só que aqui ainda tem um ponto que, para o liquidante compilar a lista de credores, demora mais ou menos um mês. O liquidante seria você, o FGC? Não, o liquidante... O banco que quebrou? Ele é nomeado pelo Banco Central. Tá. Então, alguém é nomeado para fazer a liquidação do banco quebrado, tá bom. Exato. Então, esse agente que é nomeado, que se chama liquidante, ele precisa compilar informações de diversas fontes. Então, vai chegar informação da B3, vai chegar informação das corretoras, o cara vai precisar ver se, por exemplo, se o beneficiário da garantia tem algum bloqueio judicial, e ele precisa reunir todas essas informações, isso demora. Então, as pessoas, às vezes, acham que dá para pagar a garantia olhando para o valor que está simplesmente no aplicativo da corretora ou que está lá na bolsa. Não é bem assim, gente. Não é assim que funciona. Tem aquela velha máxima, né? Que todo problema complexo tem uma resposta que é simples, elegante e errada. Então, essa é a resposta errada. Não, imagina. Pô, o banco quebrou, você tem que checar tudo, né? Ver se está tudo certo. Tá. E uma pergunta, o FGC tem alguma atuação antes do banco quebrar? Vocês fazem alguma prevenção? A gente tem, sim, linhas de assistência. Então, se o banco tem um problema de liquidez, a gente pode emprestar recursos para o banco e tomar como garantia as suas carteiras de crédito. A gente pode também financiar operações de tomada de controle de banco. Então, suponha... E isso que está acontecendo nos Estados Unidos é parecido com isso que a gente pode fazer. Eu já ia falar dos Estados Unidos. Você tem um banco que está numa situação frágil, os controladores atuais não têm mais capital para aportar no banco, então você encontra um novo controlador.
Em geral, esse novo controlador não tem liquidez, mas ele tem patrimônio. Então, o que a gente faz? Empresta o dinheiro. Está solvente, mas está sem liquidez. Exatamente. É o que a gente falou no começo. A gente empresta o dinheiro para esse novo controlador e ele vai aportar esse dinheiro no banco, sanear os limites regulatórios do banco e tomar em alienação fiduciária a casa, o barco, o avião, as fazendas que ele tiver, para que a gente para que ele pague essa dívida ao longo do tempo. E lá nos Estados Unidos a gente viu uma crise bancária agora no começo de 2023, né? Quebrou, começou lá no Silicon Valley, era aquele banco de criptomoedas, depois espalhou para o outro, aí foi para o Signature Bank, aí o negócio foi tão forte que quebrou até o Credit Suisse, o negócio foi... Esse diagnóstico está correto? Nós temos uma crise bancária nos Estados Unidos, ela se dissipou... Então, se a gente olhar, a gente não tem nada ainda, e esperamos não ter, vamos aqui bater na madeira para que não presenciemos de novo o que aconteceu lá em 2008. Claro. Então, a gente não tem uma crise sistêmica. Tá. A gente tem uma crise de alguns bancos, bancos regionais americanos com modelo de negócio que talvez tenha um problema de sustentabilidade deste modelo de negócio, e esses caras que cresceram muito nesse tempo de juros muito baixos, com dinheiro barato, acabaram crescendo demais. Alguns deles estão devolvendo esse crescimento. Claro. É doloroso, mas faz parte dos ciclos de negócios. E lá, você me corrigiu errado, lá para garantir, para não ter essa crise sistêmica, lá eles também garantiam 250 mil dólares por investidor, mudaram, foram subindo e agora eles garantem qualquer valor. Se tiver com 50 milhões de dólares, eles garantem. O que aconteceu lá? Mas é específico, eles não expandiram essa garantia para todos os bancos. Tá. Eles pegaram o caso do Banco do Vale do Silício e disseram, olha, este banco aqui oferece risco sistêmico. Então, a gente vai cobrir todos os depósitos nesse banco. 200 bilhões de dólares tinha lá. Para evitar o contágio. Tá. Mas não foi uma aplicação, ou seja... não é para todos os bancos. Não é para todos os bancos. Aí fica sempre a pergunta, mas será que... Tudo bem que de direito não é, mas será que de fato não é? Se algum outro banco vier a ter um problema, será que eles não expanderiam esse limite de cobertura? E aí eu acho que vai ser no caso a caso. Eu não queria estar sentado lá naquelas cadeiras para tomar essa decisão. É uma decisão muito difícil. Aqui no Brasil, você estava me comentando que quebraram os bancos dos últimos tempos. Quando foi a última vez que quebrou, que você teve que honrar? E como é que está isso? Por que a gente não está todo mundo falando, está tendo alguma operação abafa? Por que não está nos jornais que quebraram bancos no Brasil e existe o risco de uma crise sistêmica aqui? Quando acontece nos Estados Unidos, para o planeta. Quando acontece aqui, ninguém fica sabendo? Não tem, acho que não tem tanta comoção, porque não tem uma crise sistêmica no Brasil. Tá. Nada nem perto disso. Tá bom. A gente teve quebra de duas financeiras, a BRK e a Portocred, que aconteceu em 2023. Em fevereiro de 2023. Então, esse ano você já atuou duas vezes. Você está pagando quanto? Estamos pagando 2,2 bilhões de reais para 55 mil pessoas. Uau! Nessas duas financeiras. Isso não está na capa dos jornais. Saiu notícia, mas não está na capa dos jornais. Acho que aqui no Brasil ainda a gente tem a mídia especializada cobrindo esse tipo de evento. Talvez aqui, e muito obrigado pela oportunidade de falar aqui, que é um canal para a gente levar esse conhecimento a mais pessoas que talvez não acompanhem tão de perto essa mídia especializada. Então, o que aconteceu esse ano que quebraram duas financeiras? Não foram devidos a problemas que aconteceram agora, este ano. Tá. Mesmo porque os juros no Brasil já aumentaram em 2021. Exato. Então, ele já vem aumentando. Então, eram modelos de negócio que já estavam identificados com fragilidades e que Basileia ruim, alguma coisa assim. E que é do jogo. Então, a gente tem 222 associadas. É de se esperar que, de vez em quando, uma delas acabe quebrando, faz parte do capitalismo. É assim que o capitalismo se recria, se reoxigena. Tá, por exemplo, mas aí o que acontece com esses financeiros ou banqueiros incompetentes ou mau caráter, não sei, deve ter gente incompetente que quebra banco, deve ter gente mau caráter que desvia dinheiro, não sei. Como é que funciona? Às vezes deve ser desonesto. Como que funciona isso aí? Isso aí é um ponto importante que a gente tem que sempre considerar quando a gente vai ajudar um banco. Por que ele quebrou?
Teve fraude? Poxa, se tem fraude, o tipo de tratamento vai ser um pouco diferente de quando não tem fraude. E a gente vai tentar, aí alinhado com o Banco Central, Ministério Público, descobrir as razões. O fato é que a atuação do FGC, ela visa salvar o banco, não o banqueiro. O banqueiro tem que pagar pelo seu erro. E vocês também não têm muito a ver com isso, na verdade, né? Você não é policial? É que a nossa função é preservar a estabilidade do sistema financeiro. Então, às vezes, para a sociedade, é mais barato salvar o banco, não o banqueiro, salvar o banco, promovendo aí, ganhando tempo, né? Emprestando dinheiro, ganhando tempo para achar uma solução de mercado. O FGC não vai se tornar o dono do banco, mas ele pode ajudar o banco a achar um comprador. Até para gerar credibilidade, porque senão a sociedade fala, pô, não funciona isso aqui, fica com medo de botar dinheiro. E porque sai mais caro para a sociedade. Quando você quebra um banco e depois você vai passar por um processo de liquidação e um processo eventualmente de falência... O país pode entrar em recessão. Você destrói muito valor. Sim. Se você pegar uma carteira de crédito, pega uma carteira de empréstimo consignado, e você tem um banco que não foi liquidado e vai vender essa carteira, o preço é X. Se você pega essa mesma carteira e coloca ela para ser vendida depois de que o banco foi liquidado, o mercado vai te pagar muito menos por essa carteira. Então tem um processo de destruição de valor muito grande nessas liquidações. E é aí que a gente entra para tentar ajudar esses bancos a resolverem, né? O nome é esse mesmo, resolução bancária. Como que a gente resolve esse problema? Pepino. É isso. Então, um pepino enorme, quebrou o banco, está devendo todo mundo, vocês vão pagar, mas como é que resolve? Né? E que diferenças grandes você vê, se é que tem, ou às vezes o nosso sistema, eu sei que ele é muito bom, o sistema financeiro brasileiro é top de linha mesmo, mas quais são as diferenças entre Estados Unidos e Brasil, as principais, assim, que você acha? Eu vou pegar muito relacionado às comparações que sempre aparecem entre o FGC e o FDIC, que faz um pouco das vezes do FGC lá nos Estados Unidos. É o que garante o dinheiro lá. E o FDIC, ele é uma autarquia pública. O FGC é uma instituição privada, sem fins lucrativos. Que legal, eu não sabia isso aí. O FDIC, ele tem o braço de fiscalização. Então é como se você pegasse a parte de fiscalização e regulamentação do Banco Central e fizesse um carve-out e criasse uma nova autarquia. Entendi. E incorporasse nela também o FGC. Então ela tem um escopo muito maior, muito mais amplo, muito mais poderes. Por isso também que eles mudaram de ideia, falaram, a gente paga tudo, os 200 bilhões. E aí você tocou num ponto principal, fundamental. Lá eles têm o que a gente chama de backstop do Tesouro. Ou seja, se o dinheiro do FDIC acabar, ele pode chegar no Tesouro, por ser uma autarquia pertencente ao governo, e pegar um empréstimo com o Tesouro. Isso não pode acontecer ainda no Brasil. A gente tem um projeto de lei, que é o PL 281, que foi enviado para o Congresso em dezembro de 2019, ainda não tramitou, mas que busca disponibilizar ferramentas para o Banco Central e para o FGC mais parecidas com essas ferramentas que eles têm nos Estados Unidos. Não adianta a gente querer resolver da mesma forma um problema que eles têm lá, com a mesma eficácia, a mesma velocidade, sem dispor das mesmas ferramentas. Então esse projeto de lei tenta equipar melhor o nosso sistema com mais ferramentas. Tem alguma coisa que você entende que dificulta a atuação do FGC aqui no Brasil? Né? E se sim, o que pode ser feito para ajudar a melhorar a situação do FGC para que ele possa prestar um serviço melhor para a sociedade, garantir ainda mais para a sociedade que está tudo ok, que a gente não vai perder o dinheiro depositado nos bancos? Porque eu sou muito tranquilo, né? Acho que a sociedade brasileira também é muito tranquila, o nosso sistema financeiro vai bem, obrigado. Por mais que você tenha mencionado que chegou alguns anos depois a crise bancária nos Estados Unidos, chegou, mas não chegou, não tivemos crise nenhuma, não tem problema, não tem estresse, o Banco Credit Suisse caso quebrou, não tinha problema, quebrou uma sequência de bancos nos Estados Unidos em 2023, agora nenhum problema, né? Quebraram essas duas financeiras, a gente nem fica sabendo, então o sistema é muito sólido. Mas existe alguma coisa que possa ser melhorada? O que e se sim, como? Acho que sempre existem aspectos operacionais
para serem melhorados. Nosso aplicativo é um que... aplicativo tem que melhorar para sempre. Isso aí, qualquer aplicativo. É isso. Então, a gente experimentou algumas instabilidades do aplicativo nos primeiros dias. Isso Por isso que quando quebrou o banco? Quando quebrou a financeira, mas claro. Aí, se vier fazer propaganda no Pânico, cai o site de qualquer site. Muita gente entrou ao mesmo tempo, acontece. Cai o site, claro. Só que isso também não acabou não prejudicando ninguém, porque, em paralelo, o liquidante estava compilando a lista de credores. Deve estar um pouco de nervoso, na hora que eu vim buscar o dinheiro não entra no site, caramba, na hora que eu vim pegar o meu dinheiro, cadê meu dinheiro? E é compreensível. Mas é normal, claro. E essa é a parte aqui que a gente tira as lições e vai aprimorar aqui a nossa tecnologia, aumentar a nossa capacidade. Mas tem outras coisas que estão menos fora da nossa mão e que seria muito bom que melhorasse. Uma delas é a insegurança jurídica. Insegurança jurídica é um problema... porque o outro da tecnologia, você não quer que banco... Não é que os bancos estão quebrando toda hora precisa daquilo, é um ponto. Mas a insegurança jurídica, realmente, você falou um ponto aí. Porque você está ali numa missão de preservar a estabilidade do sistema e numa missão de reciclar capital para o mais rápido possível. E aí, quando você tem... os processos de falência, você vê muito oportunismo de diversos agentes econômicos tentando bagunçar um pouco o jogo, e você vê uma atuação do judiciário que ainda precisa compreender melhor o papel de um agente de resolução na economia, compreender melhor a que se presta esse trabalho de tentar ajudar um banco para que ele não quebre. Não quer dizer que você vá salvar um banco a qualquer preço. Porque o dinheiro que a gente tem para usar e para salvar o banco é o dinheiro da sociedade. E também temos muita preocupação com o risco moral, né? Você não vai ficar salvando banqueiro, de safado que rouba o dinheiro, vai embora. Senão também vou montar um banco. Monta um banco, quebra, o FGC paga. Aí é moleza. Seria muito fácil. Né? Bom, a gente está chegando no fim das conversas, bate-papo, cheio de informação para os nossos espectadores aqui da Jovem Pan. E é a parte que chama Bate-Touro, que eu falo uma coisa, uma palavra, e você fala o que vier na tua mente para o pessoal conhecer um pouco mais do Daniel Lima, mais do que o CEO do FGC. Tá preparado? Vamos lá, vou tentar. Um livro! Um livro? Poxa, tem um livro que eu gosto muito, que se chama Desafio aos Deuses. É lindo esse livro. Que conta a história do risco. Esse é lindo, esse é lindo. O cara entra na corretora, na época que eu era diretor de corretora, eu entregava o Desafio aos Deuses para eles. Os pais dos meus amigos sempre, eu não tenho filhos, mas os pais dos meus amigos sempre pedem para eu ter uma conversa com os meninos quando eles vão para a faculdade. E esse é o livro que eu indico para todos eles. Esse livro é maravilhoso. Gostaria de leia Desafio aos Deuses. Uma viagem. Uma viagem? Olha, agora mais velho, a viagem que eu mais gosto de fazer é voltar para Ribeirão Preto para ver minha família. Que delícia. Porque é um negócio que eu vivi fora por muito tempo, enquanto eu fiz o doutorado. Então, até agora tendo oportunidade, vou lá visitar. É isso aí, Daniel, a mente brilhante. Um sonho! Um sonho? Poxa, aí é um sonho mais, não para mim, mas para o país, um país que invista mais em educação e que as pessoas tenham mais vontade de realizar e fazer o país crescer, mais visão de futuro. Muito legal. E agora, além do livro Desafio aos Deuses, um conselho para os jovens que nos assistem. Poxa, isso aqui é um negócio, eu dei aula por muito tempo também na minha vida, então vou emendar com educação aqui, mas educação de uma forma crítica. Acho que o grande barato, agora que a gente está vivendo essa época aí de algoritmos, inteligência artificial, que está compilando a informação para a gente, acho que o grande valor aqui é você ter a capacidade crítica de ler e interpretar tudo que você recebe de informação. Muito importante. É isso aí. Conversei com Daniel Lima, CEO do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, e um amigo pessoal meu. Muito obrigado pela presença, Dani. Vai, Torinho! Vai, Torinho! E você que está em casa, continue aqui na programação da Jovem Pan. Forte abraço e até a próxima. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Tchau, tchau! Tchau. Realização Jovem Pan News.